Mentirosos, produzida pela Amazon Prime. E só tenho uma coisa a lhes dizer: maravilhosa! E com isso, tenho uma pergunta a lhes fazer. Será que eles vão produzir também uma série inspirada nesse livro aqui, Família de Mentirosos, da Elocart, que muitas pessoas dizem que é uma continuação, mas, ao meu modo de ver, esse segundo livro não é uma continuação. Já gravei vídeos aqui no canal falando sobre isso, que isso aqui é um livro que mostra o antes da família. Mas o objetivo de hoje não é ficar falando de uma continuação da série e nem muito menos falar desse segundo livro. O tema de hoje está focado no primeiro livro e a sua série, e em especial, bem mais focado na série Mentirosos, que foi essa série que eu amei, que eu fiquei apaixonado. Em minha opinião, a série superou ao livro. Mas, antes de falar da série em si, é bom a gente comentar um pouco a respeito do livro Mentirosos, para que vocês tenham uma ideia dele, mas é claro que esse comentário, esse breve resumo, será sem spoiler, porque eu não quero estragar a surpresa de vocês. Mas eu também acredito, olha, para quem já leu o livro, a série já não vai trazer grandes surpresas. Porém, a série vai trazer um sentimento agradável de você ver, de maneira física, tudo aquilo que você leu. Mas agora, sem mais delongas, vamos começar falando sobre o livro. O livro Família Mentirosos, ou melhor, Mentirosos. Eu fiquei com família porque fiquei olhando muito para essa capa aqui do segundo livro, gente. Mas enfim, o livro se chama Mentirosos. Grave bem isso. É até bom porque vocês já fixam aí o negócio. Então, o livro Mentirosos vai falar da família Sinclair e vai narrar os aspectos a respeito de suas três gerações. Quem está no topo é o senhor e a senhora Sinclair. O senhor Sinclair é um homem tradicional que tem um certo conservadorismo, totalmente preconceituoso, porém de uma maneira sutil. O Sinclair, ele é tão assim conservador e tão controlado que ele não quer demonstrar que ele tem preconceito. Então ele assume valores, mas ele não diz de forma clara. Ele é racista? Sim, o senhor Sinclair, ele é racista. Mas ele não vai dizer que ele é racista, até porque não fica bem para a imagem dele. Então ele se coloca acima dos outros de uma forma que nem precisa mencionar, na visão dele, é claro, que ele é superior. O senhor Sinclair, ele tem essa mentalidade de que uma família de pessoas brancas, loiras e altas é muito superior aos demais mortais. O senhor Sinclair, ele controla a sua família a ferro e fogo, ele administra muito bem a vida financeira da família, ele é dono, para vocês terem uma ideia, de uma ilha com 4 mansões, com um quadro de funcionários aí, e ele controla tudo realmente, inclusive o comportamento das próximas gerações. Já a esposa, a senhora Sinclair, dentro do livro, é uma mulher tradicional que cumpre o seu papel de mãe e esposa, e vó também. Então ela fica ali como uma figura obediente, dando continuidade aos comandos do senhor Sinclair, e é uma figura aí meio apagada dentro da trama. Tanto é que ela logo desaparece dentro do livro. Aí nós vamos ter a segunda geração, que é composta das 3 filhas do senhor Sinclair e de sua esposa. Essas 3 moças, elas vivem em competição, porque elas querem a herança do pai, e não é somente a herança do pai. Olha, na mansão existem, ou melhor, na ilha existem 4 mansões, pois elas querem a melhor mansão. Não basta herdar uma mansão, elas querem a melhor mansão, elas querem o melhor de tudo, e daí uma competição entre elas. Aí vamos chegar na terceira geração. A terceira geração,
os netos adolescentes e os netos crianças. Os netos crianças também não fazem nada, assim, é meio assim, para dizer que eles existem. Mas existe aí os netos adolescentes, que são compostos aí de 3 filhos, os filhos mais velhos de cada uma das irmãs. Eles não vivem em conflito, mas eles absorvem o conflito da segunda geração. E esses conflitos que eles absorvem da segunda geração é uma chatice para eles. Simplesmente as irmãs ficam jogando esses netos para pedirem favores ao senhor Ciclé, porque elas já estão assim com o seu filme queimadíssimo em relação ao senhor Sinclair por conta de escolhas que eles não aprovam, envolvimento com maridos, assim, coisas que ele não aprova porque na ideia do senhor Sinclair, o grande sonho dele era ter um filho homem. Para quê? Para administrar os negócios. É aquela visão, é o homem que administra. As mulheres não. As mulheres se casando, quem que vai administrar a herança do senhor e da senhora Sinclair? Os maridos. Então, ele não fica muito satisfeito. E para complicar a situação, uma das filhas ainda se envolve com um indiano, pele escura. Então, ó, entra racismo aí. E esse indiano ainda traz o seu sobrinho para passar as férias na ilha aí do senhor e da senhora Sinclair com as 4 mansões. Esse menino aí, indiano, esse sobrinho indiano que tem a mesma idade dos netos aí do senhor e da senhora Sinclair, tem uma grande importância dentro da história da família dos mentirosos. Então ele é muito importante dentro da série Mentirosos. Agora aqui eu posso falar de família, porque estou me referindo à família que é apresentada na série Mentirosos. Então, esse menino, o Gat, ele também tem a pele escura e ele se apaixona pela Cadence, que eu diria é a protagonista do livro e da série. A Cadence é que vai narrar a história. A Cadence que narra a história dentro do livro, ela é a protagonista, como eu disse, e ela que vai nos contar toda essa coisa aí dos dramas da família Sinclair, do patriarca, da segunda geração, dos conflitos que os netos têm que absorver, sendo que e são obrigados a serem puxa-sacos dos avós. E os jovens não estão nem aí para esse negócio. Os jovens querem mais viver a sua liberdade, querem curtir. É um grupo assim, mais leve, eu diria até que muitas vezes imaturo, e tá ali. E dentro de tudo isso, de toda essa trama, existe um mistério, porque a Cadence ela sofre um acidente e depois do acidente ela não lembra de nada. Ela só sabe que ela foi encontrada com uma camiseta em trajes íntimos na praia e não faz noção o que aconteceu, por que ela foi parar ali, por que ela estava assim com roupas que mostravam muito a parte do seu corpo. E fica rolando esse mistério no livro todo. Não vou dizer o final, porque não quero dar spoiler, mas muitas pessoas se surpreenderam com esse final. Eu me surpreendi pelo fato do livro ter esse final, mas não com o final em si. Eu não esperava que o livro repetisse um final que eu já vi em filmes, em outras situações. Para mim é um final assim muito batido, mas o povo assim achou surpreendente, especialmente porque eu acredito que o livro tenha 11 anos. Talvez, eu não sei se o livro completou 11 ou 12 anos, mas talvez há 11 ou 12 anos atrás eu também ficaria surpreendido com esse final. Mas agora, depois de ter visto finais tão parecidos em outros filmes, inclusive se eu chegar e citar o filme que... Olha, tipo aquela coisa, se você gostou de Mentirosos, você vai gostar de tal livro, de tal filme, você já mata a charada do final antecipadamente. Então nem esse tipo de vídeo eu posso fazer. Eu não posso citar esses livros que vocês com certeza gostariam, caso estivessem apaixonados pelo livro Mentirosos. Mas agora vamos à série, que é o que nos interessa. Bem, a série foi maravilhosa.
ela é uma materialização quase que perfeita aí. Nossa, pra quem falou maravilhoso e coloca quase que perfeita, tá meio estranho. É que a série foi tão maravilhosa que mesmo eu vendo um pequeno defeito, e que muita gente também vai achar que não é defeito, eu acredito que não atrapalhou. Acontece que os Sinclair eles são sempre mencionados no livro como seres perfeitos porque são loiros, brancos e altos. Essas três questões, aí ricos também, essas quatro questões são muito importantes para compor o visual da família Sinclair e entender por que o senhor Sinclair assim, ele é tão orgulhoso, ele é tão odioso, etc. E os personagens, os artistas aí, não são exatamente as figuras altas, eles têm uma altura mediana, então eu acho que para ter uma certa imponência, para combinar com aquilo que o livro quer dizer, eu acho que nesse caso a aparência é muito importante. Então eu achei eles um pouquinho baixinhos para interpretarem essas pessoas aí, mas assim, com um visual altivo, um visual imponente. Mas tirando isso, as interpretações são maravilhosas e eu achei o roteiro incrível. Então nós vamos ver a materialização da mansão, nós vamos ver algo assim que eles não foram fiéis ao livro, mas eu acho que eles melhoraram, acho que isso é ponto positivo. A senhora Sinclair, ela participa mais. Ela é uma senhora que cumpre o seu papel de mãe, esposa, mas ela não é tão submissa. E nesse caso, também nós temos que entender o seguinte: ela é uma mulher de família tradicional, mas é uma mulher de família tradicional rica, diferente de uma mulher de família tradicional pobre. Mulher de família tradicional pobre, a dona de casa, a que faz a faxina, a que passa a roupa, que está sempre ali para agradar o marido, etc. A senhora Sinclair, por ser uma dona de casa de família rica, ela não faz essas coisas, mas ela comanda o ambiente familiar, as festas, ela vê a questão das comidinhas, das tortas, então ela tá ali, uma administradora, mas uma administradora do lar. Ela não vai colocar a mão dela na loucinha, ela não vai pegar uma vassourinha. A única coisa que ela faz de vez em quando, assim, uma tortinha, e que por sinal ela faz bem, uma boa cozinheira, mas é uma coisa mais relax, mais sossegada. Então tá aí, ela aparece mais, e mesmo quando ela desaparece e ela some do mapa, a presença dela é sempre mencionada, então ela é sempre citada ali na história, e meio assim, a presença dela influencia muito os capítulos posteriores ao depois que ela sumiu. É que eu não quero dizer porque que ela sumiu aí para não estragar a surpresa de quem não leu o livro ou quem não assistiu ainda a série. Então eu tô meio que omitindo esse negócio. Mas enfim, ela desaparece. Então nós temos lá o senhor Sinclair, ele bem preconceituoso. Ele não fala também, né, que ele tem preconceito, mas todas as atitudes dele de desprezo ao genro e ao sobrinho do genro já demonstra que ele é um senhor racista. Então ele é aquele vilão que é vilão mesmo. Eu penso que essas omissões, essa coisa de ser sutil, não é porque ficaram com medo da geração mimimi, até porque isso tem no livro, e eu acredito também que a autora também não teve medo nenhum. Ela só quis mostrar que a pessoa é tão vilã, ela é tão imponente, sabe? Que ela não quer nem tocar no assunto. Simplesmente, ó, não merece ficar falando aí de dessas criaturas, porque eu sou o senhor Sinclair, eu sou superior. É bem uma visão assim, ele é tão superior que quem está abaixo tem que ser ignorado e algumas vezes, se der um pouquinho de trabalho, eliminado. Então o Sr. Sinclair está comandando, ele é bem tirano, e as filhas elas são muito mais agressivas. E uma coisa, eu não sei se eu não percebi no livro, e acho que vale até a pena uma releitura para ver, porque eu não tive essa percepção. Mas na série, eu acho que as brigas entre as irmãs são mais acirradas, os conflitos com os maridos também, e na série eu senti que era o senhor. No livro, melhor. Eu senti que o senhor Sinclair que tinha essa coisa aí com os maridos.
mas elas também têm conflitos com os maridos, elas têm problemas financeiros. Quem assistiu a minha resenha deve ter visto que eu mencionei. A família Sinclair estava em decadência, mas em decadência de valores, não numa decadência financeira. Na série eu senti que a família Sinclair, a segunda geração, estava em decadência financeira. E por isso que o senhor Sinclair ele tinha muito cuidado com os seus bens, porque se ele colocasse sua fortuna nas mãos das filhas, era capaz dele falir bem. Então ele segura muito o dinheiro dele, mas também não é uma coisa assim de mão de vaca de viver na miséria. Simplesmente ele gasta o necessário, ele faz festa, ele faz brincadeiras com tudo que tem direito. Não são festas na miséria, mas ele não deixa as coisas nas mãos das filhas, porque elas podem estragar ou então até colocar nas mãos dos seus maridos ou ex-maridos. E então as moças assim, eu acho que as filhas elas roubam muitas cenas aí por conta das brigas delas. Elas são mais imaturas do que a terceira geração, essas mulheres. Elas têm uma coisa, são mimadas, elas querem parecer grandiosas para agradar o pai, então elas querem ser espelho do senhor Sinclair e ao mesmo tempo elas querem ser espelho da senhora Sinclair, porque o pai ele gosta desse tipo de mulher submissa que faz torta, então elas de vez em quando elas sofrem porque elas não conseguem nem ser a figura da mãe, essa mulher organizada, perfeita, que a senhora Sinclair aparenta ser. Elas tentam, elas lutam por fazer torta, etc., mas estão bem longe. Se elas não conseguem esse ideal que elas, na cabeça delas, é claro, tudo isso que eu estou falando é na mentalidade do livro. Não são coisas que eu penso a respeito de família, de mulheres. Isso que fique bem claro. Essas moças, elas assim, elas imaginam o seu ciclete tão alto que se elas, se elas chegassem à capacidade da senhora Sinclair, ainda ia faltar muita coisa aqui, ó, para chegar nesse nível. O nível do senhor Sinclair é o nível de um deus. E tudo isso a gente lê nas entrelinhas. Então elas lutam, elas brigam, elas também manipulam os filhos para pedir herança. Mas aí vamos chegar na terceira geração aí que aparenta na série. A terceira geração, eles estão nem aí, mas eu senti eles um pouco mais rebeldes, mas também um pouco mais imaturos. Eles também entram em briguinhas bobas. Eu não percebi isso no livro Mentirosos. Então eu tô até meio na dúvida, será que eu não li direito o livro? Simplesmente a série me deixou com algumas questões que me fazem querer reler a obra. Eu senti que no livro eles deram um enfoque muito grande ao final, ao mistério do final, e não trabalhou certos aspectos aí. Só colocou a questão tradição, primeira geração, ambição, segunda geração, e tô nem aí, terceira geração. Na série, o que foi fabuloso? A gente fica na expectativa de saber o final. E quem já leu o livro fica na expectativa de ver aquele final concretizado. Mas eu vou dizer que o final não é tão assim. Não é o assunto, não é o importante da série. Se você ficar focado assim, eu quero ver logo esse final deslumbrante, quero desenvolver o mistério, você vai perder muitos aspectos do processo. O que eu achei formidável nessa série são as discussões a respeito de um racismo que não é declarado e como que as pessoas podem manipular, se fazerem assim de perfeitas, não querendo admitir os seus erros, isso bem estampado aí no senhor Sinclair. Pessoas que não ligam muito para esses valores, que são as filhas, mas elas querem fazer isso por conta do dinheiro. O senhor Sinclair, ele mantém esses valores, e digamos que ele manteria esses valores até sendo pobre. Ele concorda com essa coisa aí do homem comandar a família, a esposa ser submissa. Mas as filhas não. As filhas elas estão fazendo isso para agradar o homem e terem o dinheiro. E é claro, nenhuma delas recebendo a herança ficariam pobres. Mas elas ainda querem a melhor mansão, elas querem a melhor parte. Elas brigam até por questões da joia da mãe, sabe? Elas querem receber de presente tal joia, então elas ficam dizendo: olha, se a mãe morrer,
eu vou ficar com tal joia porque a minha mãe prometeu pra mim. E se uma delas chegarem a ver essa joia no pescoço de uma neta, elas já começam a brigar dizendo: a minha mãe me prometeu essa joia, sabe? Tem coisas assim. A joia é minha, por que ela tá no seu pescoço? Elas brigam por coisas às vezes até tão pequenas, se bem que joia, um colar de pérolas seja valioso, mas diante da fortuna do senhor Sinclair, as joias da senhora Sinclair é ninharinha, mas elas brigam até por essas coisas. Vocês não têm ideia. O senhor Sinclair é muito, mas muito rico mesmo. E elas ficam ali brigando pela mansão. Não basta receber uma mansão. Olha, porque lá tem 4 mansões, são 3 filhas. Ainda sobrava uma mansão. As 3 receberiam cada uma mansão e ainda ficava uma sobrando. Mas a briga, cada uma queria mais para elas. Então as brigas delas são bem fortes, bem contundentes. E eu gostei da forma como essas atrizes atuaram. Elas demonstraram mesmo assim a ganância. Elas demonstraram o comportamento de pessoas que puxam o saco e como que elas podem ser falsas. E mesmo assim, mesmo eu não tendo o mesmo nível e não ter acesso a esse tipo de família, para mim, ver essas mulheres atuando é um alerta, porque por incrível que pareça, a gente mesmo sendo pobre, a gente encontra gente pobre fazendo essas coisas. Isso aí, essas características aí que nós vemos nessas pessoas ricas, não são coisas apenas dessas pessoas ricas. Tem muito pobre aí, conservador, preconceituoso, tem muito pobre querendo puxar o tapete do outro, como as filhas. E aí vamos chegar na terceira geração, que tem os, os netos. Eles estão nem aí, mas eles têm discussões interessantes que, mesmo sendo superficiais, porque essas discussões são interessantes, mesmo sendo de bobeira, etc. Porque é um retrato da juventude fútil. São pessoas fúteis em muitos aspectos, brigando com coisinhas de namoradinho, coisinhas que a gente também brigou e a gente não percebia, ficava brigando pelo namorado, o namorado da prima, o namorado do primo, a rivalidade aí entre o Cat também, a questão aí, o Cat, o sobrinho aí do indiano, ele é pobre, então ao mesmo tempo ele trafega nesse mundo aí dos riquinhos, dos mimadinhos, ele tem aspecto, mas ao mesmo tempo ele não é desse mundo, ele não faz parte, ele sente que ele não faz parte, aí ele entra numas discussões assim de defender os pobres, as pessoas assim da sua classe social, que para mim é legal, que não é uma característica definida. Eu não sei se o Cat ele acredita mesmo nisso ou se ele é frustrado. E eu achei legal a autora deixar colocar ele agindo, mas não deixar muito claro pra gente. O Cat ele é realmente envolvido aí com as causas sociais, ele quer realmente defender os pobres, ou ele está preocupado apenas consigo mesmo? E se a partir do momento que ele entrar nesse grupo de verdadeiramente ele tiver acesso, será que ele não vai mudar? Bem, eu posso dizer que a série deu algumas pistas aí que dá pra definir, pensando bem, o comportamento do Cat. A série dá algumas pistas aí. Ele tem algumas ações que faz a gente pensar que talvez ele penda mais para um lado do que para o outro. Mas é claro que eu não posso dizer. Mas enfim, a forma como a série aborda todas as questões é muito mais aprofundada, é muito mais interessante. Eu acredito, você que está assistindo, você que está ansioso aí para saber o final, não fica só focado final, 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 final. Presta atenção no processo, presta atenção na discussão, olha para a sua vida, veja se esses valores, se essas discussões não estão presentes na sua própria vida, ou se você conhece pessoas desse tipo. Eu acredito que a série Mentirosos é assim uma possibilidade da compreensão do ser humano, e por isso a série foi tão maravilhosa e por isso a série foi muito incrível. Ela joga assim na lata, ela escancara a podridão do ser humano. Uma série que escancara a podridão humana. Maravilhoso isso. Bem bacana você perceber isso.
Então não vá se perder em coisinhas pequenas. Aproveite o potencial da série. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. E antes de eu ir embora, eu lembro que na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de compra do livro, caso você também se interesse em ler a obra, saber a origem da série. Tchau!